A gente vai conversar um pouquinho sobre a Sementes do Alecrim, que é uma escola de educação infantil e fundamental 1, que conta aí com uma pedagogia com uma proposta bastante diferenciada. E então a gente vai conversar um pouquinho com quem idealizou essa proposta. Eu vou me apresentar, porque acho que é a primeira vez que eu estou aqui ao vivo e a cores no canal da Semente do Alecrim. Eu sou a Gabi Lourenço, eu sou pedagoga, sou especialista em neurociência e atualmente eu atuo como produtora de conteúdo para educação e colaboro com umas empresas ligadas à educação na questão de divulgação, especialmente divulgação digital. Mas quem vai falar mesmo hoje vai ser a Raquel, que vai contar para a gente uns segredos, uns bastidores da Sementes do Alecrim, que é uma escola de educação infantil e fundamental 1, que fica na Granja Viana. A Raquel é minha parceira de formação, também pedagoga, também é minha parceira na parte de orientação parental, que foi por muito tempo orientadora parental, e depois vai contar como é que isso tem a ver aí com a escola. E ela também, na sua história de formação, tem aí uma engenharia, né? Umas outras coisas, bem pertinho de pedagogia. Estava fazendo nada, fazer engenharia. Mas entende muito de CNV, entende muito de neurociência, de desenvolvimento infantil, então traz aí para a escola toda essa bagagem. E meu encontro com a Raquel acontece quando eu vou procurar a escola perfeita, né? Que mãe que não quer a escola perfeita, pro seu potinho de ouro, não? Então, quando eu fui nessa busca aí, eu encontrei a Raquel e a gente se encontrou em vários aspectos, muitas coisas semelhantes e muitas coisas que a gente vem aprendendo juntas. E aí, Raquel, eu queria que você contasse para mim, para todos, como é que foi essa história de abrir uma escola na pandemia? Estava sem assunto? Tava, na verdade, eu acho que os brasileiros ficaram meio desocupados na pandemia, né? E a gente começou a caçar coisa para fazer, brincadeira. Eu tô meio que Canadá e você tá meio Bahia. Eu tô aqui na roupa de frio. Estamos no mesmo ambiente, quase. Então, vou contar um pouquinho da pandemia, na verdade. Eu, desde muito nova, quis abrir uma escola, sempre tive vontade de abrir uma escola. E aí, quando... E as pessoas muito próximas de mim sabiam desse sonho, dessa vontade. Fiz alguns caminhos que não foram tão óbvios para a escola, fiz engenharia, fiz muito trabalho voluntário com educação. E com o nascimento das minhas filhas, entrei na educação parental de cabeça, e aí trabalhei intensamente 5 anos só com educação parental. E aí pensei num modelo de escola que alinhasse a educação parental. Então esse desenho estava muito fluido na minha cabeça. E trabalhando com educação parental, eu conheci a Tati, que hoje é minha sócia na Semente Alecrim, e ela sabia desse sonho também da escola. Eu também era consultora escolar, eu visitava as escolas com os pais para que eles também pudessem escolher uma escola bacana para os seus filhos. E na pandemia, eu acho que os brasileiros nem trabalharam, na verdade, né? Pelo contrário, acho que todo mundo trabalhou muito mais do que o normal. Eu lembro que bem no comecinho, o Renato, meu parceiro, ele estava super interessado em ajudar o pessoal que estava fazendo as face shields, que eram as máscaras que os hospitais estavam usando. E eu falei para ele não se envolver nisso, porque nós temos 2 garotas, as meninas muito pequenas, e nós tínhamos muita atividade, sempre fomos muito ativos. E aí eu falei, não, vamos dar uma relaxadinha, né? Não vamos nos envolver nisso. Quando estávamos nós trabalhando com 102 funcionários, digo funcionários porque era um grupo de voluntários, montamos quase 40 mil máscaras para hospitais públicos junto com a Marinha do Brasil, uma coisa pequena e que a gente fez. E eu, muito exausta, trabalhamos aí 4 meses intensamente, e aí eu falei para ele, agora vamos relaxar, não é momento de fazer nada, é momento de descansar. Quando a Tati, que era uma pessoa que nós nos encontramos no período da educação parental, porque
ela teve uma perda, uma adolescente muito próxima que se suicidou, né? Ela me procurou como educadora parental e ela também sabia desse sonho. E aí, nesse período em que eu já estava muito tranquila em não fazer nada, em dar uma descansada do trabalho da Face Shield, ela liga e fala, e aquele sonho, tá de pé? Vamos abrir uma escola? Você ainda quer abrir uma escola? Vamos abrir uma escola? Então, foi num período em que eu estava esperando o descanso, como as coisas funcionam. E o meu parceiro falou, Raquel, ou é agora ou não mais, porque uma oportunidade dessa não aparece assim. Eu, para dizer bem a verdade, eu estava bem cansada, eu estava achando que eu ia descansar um pouco. E aí eu tomei todos os fôlegos possíveis de um sonho para começar a construção dessa escola. E aí, isso foi no meio, foi o primeiro ano de pandemia, todo mundo já se perdeu um pouco no calendário, 2022, eu já me perdi, 22, 21, 19. Não, perdão, 2020, me perdi mesmo. Então, em 2020, no meio de 2020, foi quando nós começamos a escola. Bem no meio de toda a loucura. Furacão. E por que veio essa coisa de montar a escola? O que tinha, que movia vocês? Porque não é uma empreitada fácil, não é aproveitar uma oportunidade, quer dizer, de uma questão... isso é uma coisa que está precisando agora, que as pessoas estão em casa na pandemia, não, é o extremo oposto disso. E por que vem essa vontade? Que propósito é esse? Que vontade é essa de fazer uma escola que começa aí com uma educação infantil? Então, a vontade era porque existem sim, eu acho que muitas escolas boas, não vou desmerecer, existem muitas escolas que fazem um bom trabalho, fazem um trabalho de verdade, de uma boa abordagem pedagógica, num time muito bacana, mas existia uma falta, eu acredito na verdade que duas faltas, que uma eu fui perceber com a própria Gabriela, que está aqui, e aí eu percebi realmente que também é um diferencial, mas uma primeira falta foi a questão de, como que fala, na formação socioemocional dessa criança. Então, assim, na preocupação desse educador em prestar atenção na própria fala, na própria maneira de posicionar com aquela criança, o olhar para a criança, assim, é fundamental dentro do construtivismo. Mas não basta só olhar, pegar ali alguma coisa relacionada ao processo pedagógico e trabalhar, se você também não ajuda no processo socioemocional, em que a educação infantil é o lugar primordial para isso, assim, não tem, é um lugar em que você não tem como disfarçar, porque é a formação da criança, né? A formação depois para esse bom adulto acontece na educação infantil. Então, todas as escolas em que eu passava como consultora escolar e também compartilhando com a Tati hoje, que é minha sócia, era nesse lugar e essa vontade de ter a escola e que se preocupa com a abordagem pedagógica também ter uma preocupação mais de verdade com o socioemocional, de pensar nesse empoderamento, de como construir esse processo de empoderamento, quais os planejamentos e estratégias para fazer com essa criança, autonomia, não só dizer que dá, mas realmente acompanhar. E uma outra coisa que realmente é um diferencial também, eu percebi muito com você, Gabriela, foi quando você falou o quanto a semente é atual. E realmente, é um lugar onde a gente não se cansa em estudar. Então é assim, é prestar muita atenção no que está acontecendo, se aquilo está acontecendo, e existe um lugar onde a gente se incomoda. Então, assim, quando existe um lugar em que ele está muito confortável, em que as coisas não estão acontecendo, a gente já começa a se coçar. Espera aí, alguma coisa tem que ser revista, o que está acontecendo? Então, isso também, eu acho que hoje, assim, pensando, é isso. Por isso de abrir uma escola de educação infantil. Tá. E acho que essa coisa que você traz, né, Raquel, dessa principal diferença, que era um pouquinho que eu ia perguntar agora, é disso, de que ali é uma coisa ou outra, né? A proposta pedagógica ou as questões que a gente considera mais cognitivas, elas não ficam
em detrimento das questões socioemocionais e nem vice-versa. Acho que esse é o grande diferencial. E que realmente, na educação infantil mesmo, que essas questões se consolidam, se constroem, se experimentam, e que a escola precisa olhar para isso, né? Se a gente não pensa na formação socioemocional, a gente pode contratar o melhor sistema de ensino apostilado que tem no Brasil, e tem muitos, e aplicar, e ele não vai fazer nenhum sentido, e não vai fazer transformação nenhuma. Então, acho disso. Se você olhar para as sementes, assim, o que as sementes têm de diferente, você traz isso, a questão do socioemocional e da atualidade? Isso. Eu acho que são os pontos em que a semente se preocupa, e eu acredito que sim, a diferença de um lugar que pensa na educação das crianças e nesse processo de educação infantil. Então, o lugar, pensar no lugar socioemocional, ele não é tão simples assim. Você precisa se preparar uma equipe, você precisa treinar uma equipe para olhar para isso, porque você tem que juntar uma boa formação, porque isso pesa. Então, uma pessoa em que ela tem uma boa formação acadêmica, ela vai saber fazer pesquisa, ela vai saber aplicar isso de uma maneira bacana, e aí começa também um olhar que não existe na faculdade, que é um olhar para quê? Como empoderar essa criança dentro de um projeto? Quais são os gatilhos de uma fala? Qual que é um metamodelo de linguagem adequado para construir com essa criança? E exemplo, essa criança não é acionada por um modelo específico, ela é pelo A, o outro é pelo B, o outro é pelo C. Então, assim, treinar esse profissional também para ter essa sensibilidade, e ele está o tempo todo linkando o conteúdo, porque não tem como falar de um currículo que não tenha conteúdo. Por mais que você trabalhe competência, por mais que você trabalhe por mais que você use como ferramenta um caminho novo de construção numa escola, eu falo desse currículo, esse currículo não tem como não ter lugar de fala se não tem também esse lugar de conteúdo. Então é um pouco mais complexo do que as pessoas podem imaginar. E eu acho que é um diferencial porque é um lugar que a gente olha. E por isso também um lugar onde existe um incômodo dessa atualização, assim, o que as boas escolas da Finlândia, o que boas escolas hoje fazem, são referenciais no mundo, o que elas falam, o que elas dizem, como elas trabalham, também tem esse cuidado e essa atenção. Sim, bacana. Quando você pensa em toda essa proposta que vocês têm feito, que é bastante inovadora, que ali as questões socioemocionais, um cuidado muito direto com as questões de linguagem, no tratar com a criança, as questões de respeito, de empoderamento que você traz para a gente, o que você pensa que isso impacta na vida dessas crianças no futuro? Faz diferença eu escolher uma escola assim ou escolher uma escola assado? Faz diferença eu me deslocar um pouquinho mais porque aquela escola faz isso, ou apertar um pouquinho porque é um investimento? Então, você vê diferença ou tanto faz? Não tanto faz. Exemplo, quando você tem um lugar, uma escola, onde o planejamento ele está todo estruturado, ele está montado e ele não tem como a gente brinca na escola aqui na Sementes, a gente usa recalculando a rota, que é realmente assim, existe um esqueleto de um planejamento, como que funciona? Você olha para o ano passado, você viu o que deu certo, você monta como esqueleto. Mas só que a turma que chega ali é uma turma que ela tem uma história. Cada criança que chega, ela traz a história dela, ela traz o processo cultural que ela compreende. E assim, essa junção e essa turma já fazem um novo desenho. Algumas coisas funcionam e outras coisas não funcionam. E assim, por que pensar nesse lugar? Porque você coloca a criança num lugar ativo, aonde ela pode questionar o próprio processo de aprendizagem e ela também pode complementar o próprio processo de aprendizagem. E quando você faz isso, você já entra com o processo de planejamento e estratégia com a própria criança. Quando você tem
um planejamento mais enrijecido. Então, exemplo, você vai visitar uma escola, aí a escola fala assim, esse é um material maravilhoso, veio de Stanford, aí, sabe, vem com umas coisas muito loucas, te traz um conteúdo gigantesco, e aí aí a primeira coisa que você tem que pensar é assim, essa escola conhece minha criança? Ela sabe se realmente... É claro que aquele conteúdo é incrível, mas como que essa escola vai acionar a minha criança para começar a ter interesse sobre isso, para que ela questione, para que ela entre num lugar ativo de todo o processo humano, porque o bom cidadão é um cidadão ativo, participativo, e assim, quando você entrega algo e aquilo precisa acontecer obrigatoriamente, então você tem um conteúdo pronto que você precisa entregar, você tem uma data para fechar, você tem um encerramento, aquele conteúdo tem que vir. É igual o remédio goela abaixo, então assim, você tem que dar, você tem horário para que aquilo aconteça. O processo vai ser passivo, não tem como. E qualquer processo que ele não seja questionado, ele entra no lugar passivo. E o que acontece com a passividade ao longo do tempo? A gente vai se acostumando. Eu tenho uma historinha que eu gosto muito, que para mim é um pouco do desenho escolar, que é assim, uma mulher, ela colocava o frango para assar e ela cortava o pescoço e o bumbum. Colocava na assadeira e colocava para assar. E aí uma pessoa que quis aprender a receita falou, demorou muito tempo para uma pessoa dizer, mas por que você corta o pescoço e o rabinho? Aí ela, porque a minha mãe cortava. Aí tá, então vamos perguntar para a mãe. Aí perguntou, mas por que você fazia isso? Porque a minha mãe cortava, quer dizer, a avó da primeira pessoa. E aí quando chegaram na avó, a avó falava assim, é que a minha assadeira era pequena e não cabia o pescoço e o rabinho e eu cortava. Então assim, isso também acontece na educação. A gente vem, às vezes, muito fazendo o processo sem ter o questionamento. E aí o que acontece com essa criança quando adulta? Ela vai para um processo tão passivo, que é aquele adulto que você questiona qualquer coisa, ele não sabe dizer o que ele quer, as escolhas dele ficam muito longe das necessidades das quais ele realmente tem, porque ele nunca percebeu quais são as necessidades dele. Quando ele chega nesse lugar de adulto, que é muito louco, porque a nossa educação, eu digo educação brasileira, ela controla todos os processos na educação infantil e espera um adulto ativo. E isso não é verdade. Porque esse adulto só é ativo quando ele aprende a ser ativo. E isso acontece na educação infantil. Então, às vezes, escolher uma escola onde ela vai ter um grupo enorme de conteúdo, talvez não é o caminho para esse lugar de uma criança ativa e questionadora. Então é sempre legal dizer assim, mas tá, onde que cabe meu filho aqui nesse lugar? Como que você vai acessar a minha criança? Aonde é o lugar em que ela discute sobre isso daqui? E exemplo, e se essa maneira de apresentar esse processo, ele também não pode ser igual para todas aquelas crianças que estão ali. Então, existe um desenvolvimento para isso, sabe? Então, eu acho que esse lugar de trazer a informação pronta, eu acho que ele está muito longe de um lugar de escutar a criança. Então, uma coisa que me deixa um pouco estressada foi como o nome construtivismo entrou na boca das pessoas sem elas compreenderem o que ela realmente significa, e os próprios educadores, que isso daí eu acho que machuca um pouco mais, né? Porque aí você, como educador, você fala, meu Deus, o que fizeram com este outro educador? Eu acho que a gente tem quando você fica pensando o que você quer para o seu filho no futuro, você fica pensando, poxa, eu quero que ele consiga escolher coisas pertinentes, que ele seja uma pessoa justa, honrada, que lute pelas coisas que ele acredita, e aí você pega e coloca, e você pensa, eu quero que meu filho seja um profissional que pense fora da caixinha, porque agora é assim, eu quero que ele seja proativo. Você faz esses sonhos, né? Por mais que a gente se policie para não idealizar o futuro do filho, não há ser humano
que pai ou mãe que não, em uma altura da vida não faça esse movimento. E que faça escolhas pensando no futuro da criança. Você não escolhe qualquer escola, você escolhe a escola que vai proporcionar um futuro melhor para o seu filho. É óbvio, todo mundo faz isso. E você pensa, poxa, o mundo está diferente, então eu quero que meu filho consiga viver nesse mundo. E aí você vai e faz um caminho muito esquisito de escolher uma escola em que a criança fica muito tempo sentada dentro da sala, em que com 3 anos ela está usando apostila, em que ela tem uma agenda de 40 em 40 minutos, de meia em meia hora para trocar de atividade, e que aí ela também não decide nem sobre o tempo dela. Então você almeja uma coisa e faz um caminho esquisito aí de escolha de escola na infância. Então, acho bacana a gente estar conversando disso, porque a gente precisa pensar, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de escolha aí para o nosso filho, isso tem que conversar com o que a gente almeja e com o que a gente espera, e aí estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho para entender melhor como é que o tipo de abordagem pedagógica que a escola oferece tem uma influência sobre a vida da criança. Uma escola em que é muito cheia de regras, poxa vida, né? Como é que a gente vai conseguir isso tudo que a gente almeja? Então, muito bacana. Acho que é isso que a gente quer de uma educação quando a gente... Mas que eu queria que você falasse, que é essa questão de coletivo e individual. Porque, então, se eu quero tudo isso, então eu faço homeschooling. Eu acho que é uma coisa que está super na moda agora, e que está se transformando. Então, se eu quero tudo isso, e na maior das boas intenções, na maioria dos casos, eu acredito, sou uma pessoa que acredita nas pessoas, as pessoas optam pelo homeschooling. Porque eu quero que meu filho aprenda uma linguagem mais saudável, tenha tempo para criar. Quer dizer, questões que a gente traz aqui. Então, por que não homeschooling e por que pôr uma criança no coletivo? Sim. Se vocês vão escutar as minhas particularidades, vocês vão atender as individualidades da criança e tudo mais. Sim, eu vou até voltar um pouco do que você falou. A Cláudia Werneck, que é uma jornalista fantástica, tem uns livros muito bons sobre inclusão, e que não é educadora, é a mãe da Tata Werneck. Ela tem um texto muito legal que ela fala o porquê que a gente coloca criança na escola. Porque, na verdade, a gente quer que o nosso filho seja feliz. Então, quando você faz a projeção do futuro, onde você quer que teu filho, né, igual você está falando, dele... na verdade, a gente tem um sonho meio de um lugar meio empreendedor, né? Então, assim, que ele tome posse das ações, que ele seja essa pessoa ativa, que ele saiba os limites emocionais dele, que ele se compreenda como ser humano, em que ele busque terapia ou que busque poucos recursos, mas que saiba quem é. Então, existem umas idealizações que tenham uma estruturação financeira, é claro que existem as expectativas. E esse lugar é um lugar onde a gente espera que os nossos filhos sejam felizes. E bem, né? Quando a gente pensa esse lugar, a gente busca a felicidade dele, que ele se mantenha no que ele quer, nos desejos que ele queira, e que ele consiga se posicionar dessa maneira. E aí, nós somos uma geração, é até interessante ver as fragilidades da nossa geração. Nós somos uma geração em que muitas multinacionais se apropriaram do espaço, né, em que nós estamos no nosso país. E aí os melhores trabalhos vieram junto com as integrações do inglês, de algumas coisas. E o que aconteceu muito com a nossa geração? Nós começamos a ficar frágeis ao nosso próprio currículo e nós entramos numa doença que é assim, o currículo do meu filho tem que estar incrível. Então, eu já recebi muita gente aqui na escola, onde fala-se assim, a escola ela tem um super trabalho, tanto de abordagem pedagógica quanto socioemocional. E aí, quando você termina, que você fala assim, caramba, né? A entrega também de um projeto lindo, de um sonho, de algo com muito carinho, feito por pessoas de formação acadêmica muito poderosa. Então, assim, você acha que está entregando um baú de ouro, a pessoa vira para você e fala assim, mas você não tem judô? Você não tem balé? Mas você não tem mais nada? Você não tem inglês? E aí, o que acontece? Primeiro que essa pessoa ela quase não compreendeu todo o processo da nossa conversa.
E ela está muito nesse lugar de querer uma criança de um currículo super abastecido, de muitas atividades, que existe uma compreensão na cabeça dela. Eu vou colocar tudo o que é possível para que ela não sofra no futuro, porque é um lugar muito que vai para esse lugar. E ela busca muitas atividades, mas não compreende que esse lugar de colocar uma atividade atrás da outra, deixar essa criança sem ter o ócio é o processo criativo, e colocar é um lugar passivo. Então, assim, uma criança entrar numa atividade, executar atividade, entrar numa outra atividade, executar atividade, entrar numa... Ela, na verdade, ela está num processo passivo, sem que essa pessoa perceba, numa rotina, ela não consegue nem parar para questionar o que é importante e o que não é, se a gente bem pensar. Então, não tem uma reflexão, um processo estratégico para ela como pessoa. Ela nem compreende o que ela gosta. Ela faz aquelas atividades em que foi fazendo. E por que ela entrega tão bem feito? Porque tem um adulto que tem uma expectativa, esse adulto que ela ama, e ela quer fazer essa entrega. Então, só queria retomar isso, que foi o que você falou. Agora, falando um pouco do coletivo, do individual e do homeschooling. O processo, na verdade, a escola, ela tem um lugar muito forte, que é a sociabilização. E é um lugar onde existe um mediador que não é o teu familiar, é um outro mediador. Então, assim, você tem que ter uma estratégia emocional de como estar com esse mediador que não é teu pai, que é tua mãe. Sociabilizar com um grupo que é o teu par, que são as suas idades. Então, entender quem são esses pares. Entender que esse par invade teu espaço e como você se posiciona para que ele não invada teu espaço. E você também, muitas vezes, tem vontade de invadir o espaço dele. Então, assim, essa construção não é possível no homeschooling. E tem também um lugar que, assim, a escola te traz muito luto. Então, o que é o luto, na verdade? O luto te traz resiliência. Porque ele é uma frustração. Você não quer perder nada, nenhum ser humano quer perder nada. E aí, quando você perde, você passa pela frustração, e a nossa maior virtude é a resiliência. A resiliência que nos faz, e o quanto nós somos resilientes, nós conseguimos compreender quando a gente entende o nosso nível de estresse. Quanto mais estressado eu tô, menos resiliente eu sou. Então, assim, a doença e o boom da nossa geração, que é o estresse, ela está muito longe do lugar da virtude que é a resiliência. E aí, por que a escola traz isso? Porque, primeiro, você faz uma adaptação para o teu familiar, que é o ser que você ama, e aí você precisa estar num lugar com outras pessoas, você precisa confiar nelas, e você precisa se despedir desse pai, dessa mãe, desse avô, desse cuidador, dessa pessoa que está com você na vida, que é teu responsável. Você precisa se desvincular. Esse é o primeiro luto, essa é a primeira frustração. E aí começa, você entra numa escola, aí você tem que tomar os seus lugares de fala, porque não basta você ficar só no teu lugar, quietinho, todo mundo vai te respeitar, não é assim que funciona. Aí você tem que articular com adultos, com crianças menores, com crianças maiores, com crianças da tua idade. E isso daí gera muita energia e gera muita frustração e resiliência. E aí, eu acho que o papel da escola é esse. Esse link da família com o processo social, com o que está lá fora. Sensacional. A gente vai parar por aqui, porque eu acho que a gente fica com um gostinho da próxima, que eu acho que a gente tem um monte de coisa para falar. A gente pode falar sobre sociabilização na escola, os seus impactos, seus desenvolvimentos emocionais e cognitivos. A gente pode falar do tempo do brincar, da questão do tempo, que acho que a gente trouxe um pouquinho. Então, a gente tem muito assunto que a gente pode tratar e que aí vai falar, conta das sementes, mas conta do que a gente acredita como educação e como espaço transformador das crianças para eles transformarem quando eles forem ativos na vida adulta. Então, a gente encerra com vontade demais. Eu acho que esse é o segredo.
Primeiro, desculpa que a gente não deu conta do YouTube e ainda caí. Foi o que eu disse para a Raquel. Raquel, preciso colocar meu celular num lugar bom para não cair. O que aconteceu? Caiu. Tudo Mas bem. eu queria Agora... humor, você é maravilhosa. Obrigada. Então, a gente tem muito para contar, muito para conversar, e quem sabe nas próximas a gente consegue uma interação com mais gente, com quem quer falar sobre educação ou dos alunos ou dos filhos, que eu acho que é na troca que a gente aprende, nunca é sozinho. Né? Olha aí, tem gente que quer abrir para perguntas. Vamos combinar que da próxima vez a gente vai fazer com perguntas, certo? Que legal que tem. Eu acho que é legal. Bom. Acho que a gente vai. E você que perguntou, se você quiser mandar perguntas sobre educação, sobre educação, sobre as sementes, bora conversar junto para construir conhecimento e muita coisa. Então, manda mensagem no direct, acessa nosso canal e vamos conversar. Vamos aproveitar o mundo digital para construir conhecimento e não ficar só cuidando da vida alheia. Tá bom? Raquel, obrigada. Sensacional. Obrigada, esse pessoal maravilhoso. Olha que gente linda. Obrigada pelo carinho, povo lindo. Valeu. Valeu. Tenho certeza que escolheu a escola certa. Eu também tenho certeza que escolheu a escola certa. Ai, que lindo. Amei. Nossa.